Boa noite a todos. Ah, eu queria começar bem na hora, mas acabei me confundindo porque eu tenho duas contas, então entrei na outra, mas acho que agora vai dar tudo certo. Então, tá, a Marinede já entrou, que bom, Marinede, oi. Fico muito feliz que tu esteja aqui conosco. Só queria então dizer para vocês que se vocês querem fazer uma pergunta que eu possa depois registrar e depois responder para as pessoas. Então, o bom é que vocês usam aquela flechinha que tem ali embaixo, tem uma flechinha. E vocês colocam, uma flecha não, um ponto de interrogação. Aí vocês colocam a pergunta ali, que eu posso fixar a pergunta para responder depois. Então, isso ficaria bem legal, tá? Então, vou esperar um pouquinho para começar, porque tem bastante pessoas que falaram que vão participar, então vou esperar só um pouquinho para que todo mundo possa participar junto. E fico muito feliz assim de fazer essa nova live. Semana passada acabei não fazendo, porque na semana passada a gente estava preparando então essa viagem que a gente fez, eu fiz com o Vitor, meu filho, pelo Rio Grande do Sul, e é disso que a gente vai falar agora. Então, até eu preparei uma pequena capa aqui, ó, que seria essa aqui, Colônias do Rio Grande do Sul. Então, o tema dessa nossa live agora seria Colônias do Rio Grande do Sul. E vou explicar um pouquinho, então, para vocês, uma introdução, por que eu estou fazendo essa live, por que a gente tem esse projeto. Depois vou mostrar bastante foto para vocês, e como eu gosto de história, vou falar um pouco de história para vocês. Então acho que agora a gente pode mais ou menos começar. Eu vou explicar para vocês então da onde vem essa ideia, esse projeto de fazer viagens pelo Rio Grande do Sul. Bom, a primeira coisa, a origem do projeto é que vocês todos devem saber, eu sou francesa e vim morar no Rio Grande do Sul em 1990. Quando eu cheguei no início, claro que eu quis dar uma descoberta desse estado, que é quase o tamanho da França. E a gente andou um pouco com o Flávio pelo estado, conheci muitos lugares super bonitos. Depois eu tive a oportunidade com a minha família francesa, vindo, alguns amigos franceses também, de fazer outras viagens pelo Rio Grande do Sul. Então, fui descobrindo o estado, assim, não necessariamente perto, não sou muito fã de Gramado, depois voltarei a falar para vocês, mas mais essas regiões um pouco mais longe, as partes norte do estado, sul, leste. Então, assim, eu fui descobrindo o Rio Grande do Sul. Claro que eu achei sempre esse estado muito lindo. E a outra razão também desse projeto é por causa, ou graças, a Marineide. Então, Marineide é uma das pessoas que está participando. Marineide é uma parceira minha de muitos anos, é uma amigona, é uma agente de viagem que já há uns 2 ou 3 anos me pediu para montar um roteiro no Rio Grande do Sul. A gente faz viagens com o pessoal assim da empresa dela, que é de Campinas. A gente já fez várias viagens na França, na Europa, e ela me pediu já há vários anos a fazer um roteiro pelo Rio Grande do Sul. E aí, qual era a minha limitação? Por que eu não fazia? Um deles era a questão de infraestrutura, porque eu achava que era muito limitada a infraestrutura, tanto de estrada, hoteleira. E isso mudou muito desde que eu fiz as minhas primeiras viagens dentro do Rio Grande do Sul. É óbvio que isso mudou muito. A gente, na realidade, vê agora no Rio Grande do Sul muitas áreas com hotéis maravilhosos. Ainda continua um pouco difícil em algumas outras regiões. As estradas continuam meio complicadas, mas realmente tem muito mais estrutura agora. O Rio Grande do Sul está cada vez mais se organizando para o turismo, com um polo de Gramado que atrai gente assim como um imã, e a partir então desse polo de Gramado foi se desenvolvendo o turismo no resto do estado. Então, realmente, a minha preocupação era a falta de infraestrutura, que está muito melhor agora. E a outra limitação para fazer esse roteiro era a falta de tempo, porque eu sempre fui organizando roteiros para a França, alguns outros países agora da Europa, e aí nunca tinha tempo. Então, o que aconteceu? Todo mundo sabe, teve o Covid. Então, com a pandemia, tudo parou. Né? Tudo parou para mim, parou para todas as pessoas do turismo, assim, tudo parou. E eu pensei assim, agora, assim, nesses meses passando, que de repente era a oportunidade para desenvolver esse projeto do turismo no Rio Grande do Sul. E por 2 razões. Primeiro, porque eu tinha tempo de pensar no roteiro, e tem aqui uma menina também que trabalha comigo, a
A Vanessa, que é do interior do estado, que trabalhou na hotelaria também em Gramado, que conhece bem, que se apaixona por viajar pelo Rio Grande do Sul, então que me ajudou também um pouco a pensar o roteiro. E porque num primeiro tempo as pessoas vão ficar um pouco com medo de sair do Brasil, então viajar dentro do Brasil acho que realmente vai ser uma oportunidade assim muito boa nesse primeiro tempo. Então por isso que eu pensei, não, então agora é o momento de fazer essa viagem. E a outra coisa boa para nós, assim, como Biarritz Turismo, é que essas viagens no Rio Grande do Sul, elas aconteceriam num período que a gente não leva pessoal para a França. Elas aconteceriam entre novembro e março, quando a gente não leva grupo, a gente leva grupo de abril a outubro. Então também seria uma forma ótima da gente trabalhar nessa coisa de guiar que a gente gosta tanto e aqui dentro do Brasil. Então, no verão brasileiro, fugir do inverno e fazendo uma atividade então aqui. Então, qual é o nosso objetivo nesse projeto de viagem? É mostrar o Rio Grande do Sul, né? Mostrar a sua diversidade, a sua história, suas tradições, as suas paisagens. Isso é o nosso objetivo. Mas a nossa, vamos dizer, a minha missão que eu sinto nesse projeto seria de fazer com que a pessoa tenha um conhecimento verdadeiro do Rio Grande do Sul, não uma coisa superficial, não uma coisa que pode encontrar em muitas outras operadoras assim que estão oferecendo uns pacotes que são mais, vamos dizer, de um turismo, a gente diz um pouco assim, um turismo Instagram, sabe? Eu tô aqui falando com vocês no Instagram, mas um turismo de Instagram é um turismo para bater foto e só dizer assim, ó, eu fui. E a nossa ideia não é que a pessoa possa dizer, eu fui no Rio Grande do Sul. A gente quer mesmo que a pessoa entenda a história do Rio Grande do Sul, tem assim uma qualidade, vamos dizer, de compreensão da evolução histórica do Rio Grande do Sul que levou ao que nós temos hoje, entender quais são as áreas de produção industrial, agrícola, como o Rio Grande do Sul vive, de que vive o Rio Grande do Sul. Então a nossa pretensão é poder montar um roteiro que permite entender o Rio Grande do Sul na sua parte histórica, geográfica e também de população, por que o Rio Grande do Sul chegou aonde está. Então isso é a nossa ideia, fazer um roteiro que realmente seja um roteiro cultural e com isso também proporcionar experiências dentro do convívio entre o grupo, com as pessoas que as pessoas vão encontrar durante o roteiro, que seja então um convívio muito rico e que a pessoa possa voltar assim com essa sensação que ela realmente aprendeu alguma coisa, ok? Então, nós vamos agora, eu vou colocar um pouco de fotografia e vou, então, primeiro uns mapas para explicar as coisas do Rio Grande do Sul e depois vou botar as fotografias da nossa viagem. Por quê? Eu acabei de fazer uma viagem, então, com o Vitor, que a gente foi encontrar os lugares que a gente tinha escolhido, a gente foi encontrar as pessoas, a gente viu alguns hotéis, alguns fornecedores, não vou falar tanto dos hotéis e dos lugares especificamente, porque a gente ainda está fazendo um pouco uma seleção, então vou falar muito mais das regiões que a gente que a gente viu e que vocês vão conhecer se forem viajar e que vocês vão conhecer agora por essa live, não tanto do fornecedor em si, muito mais das regiões, mas para isso eu vou começar falando um pouquinho da história do Rio Grande do Sul, porque na realidade, para vocês entenderem por que a gente vai fazer o roteiro dessa forma, então eu quero explicar um pouquinho para vocês o projeto, da onde veio o projeto. Então, eu vou colocar essa primeira imagem aqui, que é um mapa turístico normal do Rio Grande do Sul, que é muito bem feito, é feito assim pela Secretaria de Turismo, e ali, não sei se vocês conseguem ver, porque a imagem fica um pouco pequena, mas vocês podem ver que o estado é dividido assim, em áreas de pecuária no sul, aquelas áreas das missões bem lá no Nordeste, as barragens hidroelétricas, a parte industrial mais perto de Porto Alegre, vocês podem reconhecer aqui a área de mate também, toda a parte do vinho e assim por diante. Então esse mapa aqui já dá uma pequena ideia, mas claro que ele é um mapa assim muito resumidão, né? Então eu queria mostrar só para vocês terem uma ideia. Mas na realidade eu quero utilizar esse mapa para vocês entenderem melhor como a gente pensou o roteiro.
Alguns de vocês devem conhecer muito bem o Rio Grande do Sul, mas não necessariamente todos. Então, o Rio Grande do Sul é um estado que tem toda a parte norte coberta assim por um planalto, né? Uma parte assim mais montanhosa, que chega a uma altitude em torno de 1.000 metros, e a parte sul do estado, que tem uma planície assim no meio, e depois tem mais outras formações montanhosa, mas bem mais baixo na parte da campanha. Então, grosso modo, o estado está dividido em duas regiões, norte e sul. Se a gente pega esse mapa aqui, vocês vão ver que tem uma divisão que muitas vezes é feita em 5 regiões. O Planalto Meridional, que é essa parte central que eu falei para vocês, que vem de um derramamento basáltico que aconteceu, se eu me lembro bem, na era terciária ou secundária, não me lembro, mas muito, muito antigo, que cobre todo o estado do Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Depois a parte da campanha, que na realidade corresponde então mais a essa planície, a depressão central, e lá embaixo vocês veem esse escudo sul rio-grandense, que também é novamente uma parte mais montanhosa, e o litoral do lado. Então, isso são as regiões geográficas do Rio Grande do Sul. Se vocês olham esse mapa aqui, vocês podem ver, ou isso aqui, de repente mais interessante, vocês podem ver que o estado também é dividido em 2 pedaços. O pedaço norte, que a gente chama o bioma da Mata Atlântica. Então, toda essa parte norte do estado, que corresponde a essa parte mais montanhosa, onde tinha florestas de Mata Atlântica, que depois aos pouquinhos foram desmatadas, hoje a gente não encontra tanto, mas então um bioma que corresponde àquele com os araucárias, com essas florestas tão bonitas, e a parte sul, que a gente chama pampas. E isso até é importante para vocês verem, porque nós escolhemos de fazer uma descoberta do Rio Grande do Sul em 2 etapas. Eu vou explicar para vocês por quê. E a segunda etapa, a segunda viagem, ela vai se chamar Pampas do Rio Grande do Sul, que corresponde a esse bioma que vocês vê no sul do estado, ok? E nós vamos agora trabalhar nessa metade norte do estado, e a gente chamou isso de colônias do Rio Grande do Sul. Por que a gente chamou isso de colônias do Rio Grande do Sul? Se a gente pega esse mapa, é o mapa dos municípios do Rio Grande do Sul. E vocês podem ver claramente nesse mapa dos municípios que o norte do estado é composto de milhares de pequenos municípios, enquanto o sul do estado é composto por grandes municípios. Então, a parte sul, a parte dos Pampas, corresponde a essa região de colonização que foi feita, então, uma colonização. Não vou explicar isso agora, porque realmente seria a outra parte da viagem, mas vou falar um pouco daqui a pouco para vocês. Então, essa região que hoje é uma região de pecuária, onde não teve uma colonização europeia, e toda essa parte norte do estado, onde houve a colonização, então, pelos alemães, italianos, etc., que eu vou falar para vocês, que está hoje dividido com todos esses pequenos municípios, e que é a região que nós vamos conhecer, e que eu chamei, então, colônias do Rio Grande do Sul, porque ali a gente vai conhecer, então, todas não, mas a diversidade das colônias do Rio Grande do Sul. Então, isso era uma introdução para vocês entenderem o título do nosso projeto Colônias do Rio Grande do Sul, ok? Então, aqui, o que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, é o seguinte. Então, voltamos aqui, porque a viagem começa pela região das Missões. Depois vocês vão ver pelas fotos que para chegar até a região das Missões a gente passa por outros lugares. Mas a viagem começa na região das Missões por uma razão bem simples. E que na região das Missões nós vamos explicar a história do Rio Grande do Sul, e as pessoas vão poder entender que tudo decorre dessa experiência missionária jesuíta que teve no Rio Grande do Sul. Então, nesse mapa aqui, vocês podem ver, aqui tem também o norte do Brasil, onde teve também outras missões, mas no sul do Brasil vocês veem que teve missões, foram no total 30 missões que foram colocadas entre o Brasil, o que seria hoje, assim, o Brasil, o Rio Grande do Sul, um pouco o Paraná, e o Paraguai e o Uruguai. Então, teve missões, então, nessa região a partir do início do século XVII. E isso foi fundamental depois para a história do Rio Grande do Sul. Então, eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque seria uma coisa assim super complicada de explicar, e nem tenho a capacidade para fazer, mas o que eu quero dizer para vocês é que a região das missões, onde nós vamos ir, e aqui vocês veem nesse mapa que são as missões que ainda tem no Rio Grande do Sul, na verdade tem ruínas,
que nós chamamos os 7 povos das missões do Rio Grande do Sul. Então, nessa história das missões, para fazer um resumo, hiper resumão, num primeiro tempo, no início do século XVII, os jesuítas chegam em vários lugares, depois começam os ataques dos bandeirantes, então os soldados, não sei se a gente pode chamar soldados, são pessoas que vêm para pegar os índios, porque pelo que eu li assim num livro de história, os holandeses estavam trancando o mercado negreiro, então como não conseguiam mais poder comprar escravos da África, as pessoas de São Paulo precisavam de escravo para alimentar o mercado de cultivo do açúcar, etc. Então, eles começaram a tentar capturar os índios para escravizar eles. E nessas bandeiras, então, nessas missões dos bandeirantes para capturar os índios, eles vieram até o Rio Grande do Sul e nesse momento, então, os jesuítas vão se refugiar do outro lado do rio e vão deixar as missões do lado do Rio Grande do Sul. Então, as missões vão continuar, mas mais do lado do Paraguai e da Argentina. Mais tarde, em 1680, eles voltam no Rio Grande do Sul e é nesse momento que eles vão constituir esses 7 povos. E esses 7 povos, então, vão existir no Rio Grande do Sul entre 1686, me parece que é a primeira data, até 1750. E o primeiro mapa que eu tinha mostrado para vocês, que era do Tratado de Tordesilhas, que cortava a América do Sul em 2 pedaços, com um pequeno pedaço para o Portugal, vai ser modificado em 1750 pelo Tratado de Madrid, aonde os espanhóis e os portugueses vão se entender para remodelar essa parte onde está o Rio Grande do Sul, porque é muito complicado, mas os portugueses tinham constituído uma colônia em Colônia de Sacramento para poder controlar o tráfico, como é que se diz, controlar o comércio que passava pelo Rio da Prata. Então, os espanhóis não querem que Colônia de Sacramento seja dos portugueses, então eles vão se entender, eles vão fazer uma troca e as missões, então a região das missões do Rio Grande do Sul, que fazia parte da terra dos espanhóis, então eles vão fazer uma troca. Os portugueses dizem, ok, a gente devolve Colônia do Sacramento, mas a gente quer as missões. Então, toda a parte das missões que ficavam do lado de cá do Rio Uruguai, então no que é hoje o Rio Grande do Sul, vai passar para o Portugal. Só que o Portugal não quer saber dos jesuítas. Então, vai ter o que a gente chamou as guerras guaraníticas. Então, os povos vão agora eu estou vendo que eu tinha desativado os comentários, desculpa, eu ativei de novo se vocês querem colocar um comentário, ou será que, deixa eu ver o que eu fiz aqui, não, desculpa, agora ativei os comentários. Então, se vocês querem fazer um comentário, uma pergunta, pode fazer. Então, nessa guerra guaranítica, os portugueses vão simplesmente assim terminar com as reduções jesuítas. A gente poderia pensar, então que influência tem isso sobre a história do Rio Grande do Sul? Tem muita importância porque quando os jesuítas chegaram na primeira vez, nessa segunda vez, mas principalmente na primeira vez, os jesuítas vão introduzir a criação de gado, também de ovelha, parece, mas principalmente de gado. E esse gado que os jesuítas vão ter trazido vai ficar, porque quando os jesuítas vão fugir na época dessas bandeiras para pegar os índios, quando os jesuítas e os índios vão fugir para o outro lado do rio, vão se refugiar do outro lado do rio, então nesse momento o gado vai ficar e vai se multiplicar. Então durante todo esse tempo, que vai durar aproximadamente uns 40, 50 anos, o gado vai ficar se multiplicando quase sem ter predação, quase. Então, quando os jesuítas vão voltar, eles vão reorganizar um pouco melhor a criação, mas o gado já se espalhou no estado todo. E nesse tempo, então, depois das guerras guaraníticas, então, ainda mais, aí o gado tá ali, o gado já quase que, vamos dizer, se tornou um animal local, né? E então isso vai explicar muito a organização depois de toda a parte que eu não vou explicar hoje, porque realmente vai fazer parte muito mais do nosso roteiro no sul do Brasil, no sul do Rio Grande do Sul, que seria a parte assim de toda a organização depois das charqueadas, dos tropeiros que vão levar então o charque para o norte do Brasil. Então toda essa parte assim que vai depender depois dessa pecuária e que vai se desenvolver no século XVIII, depois adiante.
Mas no século XVIII e início do século XIX, o sul do estado então vai ser dividido em grande colônias, assim, não é nem colônia, um grande território que a gente chama sesmaria, e esses grandes territórios então vão ser atribuídos a militares ou às pessoas assim que vão ter trabalhado para os portugueses se instalar nessa região. Então isso vai ocupar grande parte do estado. Então agora vou botar para vocês aqui um mapa, esse mapa aqui, que é muito importante, que é o mapa então da colonização do Rio Grande do Sul. Toda a parte amarela é a parte aonde então as pessoas foram vindo ocupar o Rio Grande do Sul a partir basicamente do século XVIII, porque até o século XVIII, fora da região dos jesuítas, assim, tinha muito pouca população no Rio Grande do Sul. Então vai vir mais pessoas a partir do século XVIII, mas vai ser uma população muito pequena, muito pequena. Em 1800, aqui eu vou botar para vocês um mapa aqui, ó, peraí que eu tenho que achar o mapa certo, porque eu coloquei vários mapas aqui com a população, vamos ver se eu vou achar o mapa certo. Eu coloquei um aqui, por exemplo, vocês podem ter uma ideia que em 1800 o estado é dividido em um imenso município de Rio Pardo, um pequeno município, assim, um município de Rio Grande, depois o município de Porto Alegre e lá em cima Santo Antônio da Patrulha, eu acho que é o nome, não sei porque está cortando um pouco a imagem. Então assim, o estado ainda não está muito habitado em 1800. Eu tinha aqui colocado uma coisa da população em 1800 e mas acho que eu não vou, aqui 1872. E aí o que acontece? Então, no século XIX, que vai modificar, que o estado vai mudar totalmente de figura. No século XIX, vão começar as imigrações então dos europeus para o Rio Grande do Sul. Também não vou entrar no detalhe, mas vocês todos sabem que a Europa no século XIX passa por grandes modificações, tem muitas... tem a Itália que vai se unificar, a Alemanha também vai se unificar, tem muitas guerras dentro da Europa no século XIX, a gente fala das guerras do século XX, mas também teve várias no século XIX, e tem muita miséria na Europa. Então, também pode ser que seja porque tem uma pressão demográfica muito grande, porque no século XIX, com o melhoramento da medicina, as pessoas vivem muito mais. Então, de repente, a população dá uma explosão e não tem o que fazer, as pessoas não têm o que fazer na Europa. Então, tem um grande movimento migratório dos europeus para o Novo Mundo. Então, para os Estados Unidos, para México, para a América do Sul, para o Brasil. E nessa imigração, então, dos europeus para o Brasil, é feito uma propaganda do Rio Grande do Sul, uma propaganda, realmente uma propaganda, para que os europeus venham para o Rio Grande do Sul para ocupar o território do Rio Grande do Sul, que é muito pouco povoado. Então, o Rio Grande do Sul vai propor aos europeus uma estrutura muito boa para eles virem. Eles vão oferecer lote de terra, eles vão oferecer muitas vezes ferramentas, semente, estrutura, vão receber os colonos assim da melhor forma possível. Então, durante 100 anos, os europeus vão vir colonizar o Rio Grande do Sul. Então, num primeiro tempo, aqui, vou botar de volta essa aqui para vocês, num primeiro tempo vai haver uma colonização dos alemães. Então, aqui vocês podem ver essas manchas aqui amarelas, laranja amarela, mais perto de Porto Alegre, são as primeiras terras que são distribuídas para os colonos, para os imigrantes alemães. Esses imigrantes alemães, esses imigrantes alemães, eles vão se instalar nas melhores terras que tem, porque na realidade nessa parte acima de Porto Alegre, que seria a base desse planalto, não é bom para a pecuária, para soltar o gado, já é montanhas, já é um relevo mais complicado, porém é umas terras muito férteis, porque elas são na base desse, como é que a gente chama, planalto do norte do estado, então terras muito ricas e muito perto de Porto Alegre. Então, na realidade, vamos dizer que os alemães pegaram as melhores terras, a gente pode dizer. Então, primeiro os alemães vão chegar a partir de 1824, me parece, e até os anos 1870, mais ou menos, os alemães vão vir no estado. Depois, na mancha roxa, vocês podem ver que os italianos vão chegar. E os italianos, como vocês podem ver no mapa, eles vão chegar em dois lugares. Eles vão chegar acima dos alemães, então nessa região assim de Bento, Caxias e mais um pouco mais para cima,
que já são terras mais longe de Porto Alegre, que são terras mais íngremes, com uma floresta mais densa, então um pouco mais difícil para eles cultivar, etc. E eles vão, quando vão então começar, eles vão chegar, desculpa, entre 1875, os primeiros, até 1925 mais ou menos, então durante 50 anos mais ou menos os italianos vão chegar, e quando eles vão começar então a produzir, a se organizar, eles vão utilizar toda a intermediação dos alemães que estão no meio do caminho, porque os alemães chegaram primeiro, se estruturaram, depois chegam os italianos. Então, quando os italianos vão começar a produzir, a se organizar, eles vão utilizar as estruturas dos alemães para poder, como é que eu vou dizer, melhorar de situação econômica, etc. Então, os alemães, nessa situação, eles vão ainda tirar proveito disso, porque eles vão ficar responsáveis do comércio. Então, a gente vê que, nesse momento, toda essa parte, assim, que os alemães ocupavam, essa parte de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, essa região que fica entre a Serra Gaúcha e Porto Alegre, é uma região que vai enriquecer muito, porque a riqueza que é gerada pelos novos colonos italianos vai enriquecer ainda mais a colônia alemã. Então hoje a gente vê nitidamente no Rio Grande do Sul essa parte assim que está logo acima de Porto Alegre, que é uma região realmente muito rica. E logo acima a região italiana, então que demorou um pouquinho mais para se desenvolver. Depois vocês podem ver nesse mapa também toda essa mancha rosa lá em cima, que seria a imigração que aconteceu um pouquinho mais tarde, que eles chamam imigração mista. Ali veio poloneses, veio filhos de italianos e de alemão que precisavam terras novas, então foram mais para o norte do estado. Aí veio holandês, veio sueco, veio suíços. Então, assim, foi uma imigração mais misturada e mais recente, porque ela aconteceu ainda nos anos 40, 50, 60, tá? Então, assim, vou mostrar só para vocês a evolução da população. Tinha mostrado para vocês como era, então, em 1872. Vocês podem ver que em 1920 a população já está crescendo nessas regiões, assim, de imigração da colonização. Aqui, essa aqui era mais antiga, então, para vocês comparar, aqui nesse período tinha bastante população perto de Porto Alegre e na região que tinha sido a região das Missões e que ainda tinha então uma parte populacional um pouco mais importante. A partir da imigração então dos alemães e dos italianos, então a gente vê um crescimento bem forte da população. E aqui, se a gente olhar a população de 1950, então esse crescimento da população na parte norte do estado, aonde foram então os últimos imigrantes. Depois aqui em 1980, aí a gente vê uma inversão total. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Então a gente vê ali Porto Alegre, assim, bem importante. Eu não entendo muito bem porque tem essa mancha tão forte em Bagé, não sei porque tem tanta gente em Bagé. Eu não entendi muito bem, assim, mas a gente vê principalmente assim a concentração da população na parte da cidade grande. E aqui seria então a situação hoje. Então a situação hoje a gente vê um polo bem importante na Serra Gaúcha, que seria aquela mancha acima de Porto Alegre, então a mancha de Porto Alegre, toda a região ao redor de Porto Alegre. Depois a mancha bem forte de Caxias, Gramado, Bento, toda essa região assim da Serra Gaúcha. Lá em cima seria Passo Fundo, que é o centro da região de produção agrícola do norte do estado. Santa Maria, que é aquela mancha no meio do estado, que é uma região que tem muitas universidades, um polo militar muito importante, então bastante população. E lá embaixo o polo de Rio Grande, com Porto, Pelotas, que é uma cidade que também é bem importante assim na economia agrícola dessa região. Então aqui vocês têm uma ideia de como está a distribuição da população no Rio Grande do Sul hoje, ok? Então agora eu vou falar, já falei bastante, espero que vocês conseguiram mais ou menos assim entender assim o que eu expliquei desse histórico do Rio Grande do Sul, e mostrei muito isso para vocês porque eu acho que é importante vocês entenderem o que nos levou a visitar tal lugar da região, o que a gente queria mostrar quando a gente fez esse tour, por que a gente vai em tal lugar. Eu acho que entendendo como o estado foi colonizado, em que período ele foi colonizado, a gente vai entender melhor depois o resto então dessas imagens. Então, eu não coloquei
erro meu, um mapa com mais ou menos, vamos dizer, o roteiro que vai ser feito assim por essas imagens. Então vocês vão ter que me seguir mais ou menos pela cabeça, porque eu não coloquei um mapa com os lugares, ok? Mas assim, ó, nós começamos então a viagem indo para o Nordeste, a região das Missões, que fica no Nordeste do estado, e nessa subida para a região do Nordeste, a gente passa primeiro pelo centro do estado, para essa depressão central, e uma das cidades emblemáticas desse lugar é a cidade de Santa Cruz. Então aqui eu botei uma foto linda de Santa Cruz. Santa Cruz é uma região então dessa imigração alemã que eu falei para vocês, essa imigração alemã da final do século XIX. E hoje Santa Cruz é uma das cidades assim com maior IDH do Rio Grande do Sul. As pessoas vivem muito bem ali, tem sistema educacional é bom, todo mundo tem assim, o emprego tem bastante emprego. Por que tem bastante emprego? Porque essa região ela se especializou no cultivo do fumo e na produção de cigarro, não tanto de cigarro, tem algumas empresas, mas principalmente na preparação então do tabaco para exportar para as empresas que vão depois fazer o cigarro. Então em Santa Cruz tem muitas empresas grandes e tem toda a parte, na parte rural, na colônia, toda a parte de produção do fumo. Então a produção do fumo e as empresas de processamento do tabaco, ok? Então isso é uma coisa bem importante de Santa Cruz. Aqui eu coloquei uma foto aqui, vamos ver se eu consigo achar, porque às vezes as minhas fotos eu me misturo um pouquinho. Eu tinha uma foto aqui do cultivo então do fumo. Agora no mês de agosto, no mês de agosto eles recém-plantaram, então a gente vê as plantas pequenininhas. Quando a gente vai no verão é muito bonito porque o tabaco está muito alto, então fica bem bonito assim de ver o tabaco assim crescendo, ok? O fumo crescendo. Então e também a Jaque está me dizendo que tem uma cuca ótima em Santa Cruz. Então, cucas tem, é verdade que Santa Cruz diz que é a capital das cucas. Então, com certeza a parada em Santa Cruz vai incluir uma degustação de cucas, tá? E aí a gente segue então para dentro do estado e a gente vai para uma área que se chama Quarta Colônia. Não vou botar de volta aquele mapa da colonização, mas tinha uma manchinha da imigração italiana nesse lugar do centro do estado. Essa tal da Quarta Colônia, ela fica perto de Santa Maria. E é um lugar de imigração então italiano que desenvolveu uma rota que eles chamam Rota da Gastronomia, Rota da Imigração e da Gastronomia. Então é um lugar bem bonito que fica perto de Santa Maria, aonde a paisagem começa a mudar, porque quando a gente está na Depressão Central, a gente vê uma paisagem relativamente plana. Quando a gente entra nessa Quarta Colônia, a gente começa a entrar nos contrafortes do Planalto, não me lembro como é que é o nome, assim, Planalto do centro do estado, do norte do estado. Então, a gente começa a ver uma paisagem mais bonita, com um pouco de floresta nos morros, bastante vegetação, assim, ipê em flor agora nessa época, e pequenos vilarejos muito bonitos. Então, ali nesse passeio, a gente deu uma parada num lugar que se chama Silveira Martins. Silveira Martins é uma colônia italiana ali, que tem um restaurante muito bom, tem várias opções que eles consideram então dessa rota da gastronomia. E para nós, para o roteiro que a gente fez, que a gente fará com um grupo, fica na metade do caminho para ir até as Missões, até a região de São Miguel das Missões. Então, a nossa próxima parada é São Miguel das Missões. Então, por que a gente vai a São Miguel? É porque é a única missão jesuíta que ainda tem vestígios assim consequentes, que tem alguns lugares que tem uns pedaços de muro nos outros 7 povos. Em São Miguel ainda tem as ruínas da igreja, que é belíssimo, e do lado da ruína, que vocês podem ver aqui nessa foto, ainda tem um pouco de estrutura das casas dos índios, não me lembro o nome, me escapou, mas é o lugar onde eles cuidavam dos órfãos, das viúvas, tem um nome, o nome me escapou agora. E então na redução, eles chamam redução, inclusive vou explicar para vocês por que essas cidades jesuítas se chamava redução, porque o número de pessoas era limitado, eles queriam fazer estruturas de cidade assim com um máximo de 7.000 pessoas.
Na realidade, às vezes passou um pouquinho desse número, não me lembro se era 7 ou 9 mil, eu sei que algumas reduções chegaram a ter 12 mil pessoas, mas a ideia era de ficar no número relativamente pequeno de pessoas e todo mundo morava nessa estrutura que era ao redor da igreja. Então tinha a igreja, tinha uma praça grande no meio e tinha as casas dos índios, tinha as escolas onde eles aprendiam o latim, a escultura e a música. E foi uma experiência que durou mais ou menos 75 anos, entre 1680 e 1750, de civilização quase que, vamos dizer, perfeita, porque as pessoas, os jesuítas e os índios tiveram uma troca mútua. Os índios ensinaram muitas coisas também para os jesuítas ensinaram muitas coisas para os índios, e era uma sociedade que vivia protegendo os mais fracos, que eram os órfãos, as viúvas, e organizando então o trabalho em comunidade e criando assim coisas maravilhosas, coisa extraordinária de ver. Eu só vou pedir ajuda para o Vitor. Vitor, eu preciso me conectar aqui porque eu estou ficando sem bateria. Se tu puder pegar o cabo ali, obrigada. Então fiquei um pouco mais escura aqui porque eu botei em baixa para não gastar muita energia, mas a gente já vai botar um pouco de energia. Aqui tô vendo que a Rose está me perguntando quando será feita a programação. Eu vou falar depois, mas o projeto é para novembro, tá? Então, em São Miguel das Missões, a gente visita então esse sítio arqueológico, vamos dizer, esse sítio histórico, com as ruínas que tem, e ali então a gente faz essa visita com uma guia que vai nos explicar então toda a história, e a gente vai visitar também, olha aqui, ó, o museu, aqui, acho que nessa foto, não é nessa foto, mas eu vou achar a foto. Aqui, ó, vocês podem ver que além da igreja, então, tem um museu que foi feito, assim, por Lúcio Costa nos anos 1940, me parece, aonde tem os acervos, então, de obras barrocas feitas pelos índios. É realmente uma coisa muito interessante, muito bonito de vivenciar, e de noite tem um espetáculo de som e luz, que não aconteceu agora, porque tá nesse período do Covid, mas eu já vi o espetáculo algumas vezes, e é uma coisa espetacular, é muito lindo mesmo, muito lindo, e a gente chora porque é tão bonita a maneira que é apresentada, a gente entender essa história, e realmente vale a pena essa apresentação. Aí a ideia é que no dia seguinte, a gente vai ficar 2 dias na realidade lá nas missões para ter tempo de ver direitinho, e depois quando a gente vai sair então de São Miguel, nós vamos passar em Santo Ângelo. Tá procurando meu carregador? Isso lá. Isso aqui. Desculpa, me perdi um pouco. Em Santo Ângelo, vocês estão vendo essa imagem aqui da Catedral de Santo Ângelo. O interessante é que a Catedral de Santo Ângelo, ela foi feita em 1930, mas ela foi reconstruída, já teve várias catedrais nesse lugar, inclusive na época das missões a igreja jesuíta ficava nesse lugar, mas em 1930, quando eles vão reconstruir a igreja, eles vão reconstruir ela exatamente sobre o plano da igreja de São Miguel das Missões. Então é muito interessante a gente visitar a Catedral de Santo Ângelo, porque a gente conhece como era a Catedral de São Miguel. Então isso também é uma coisa muito interessante de fazer. E a outra coisa que nós vamos ver ali, vamos ver se eu acho a foto, essa aqui, é um pórtico que tem lá em Santo Ângelo, onde são representados os 30 povos das missões. Então a guia também poderá nos explicar bem essa questão dos 30 povos que ficam em diferentes lugares do Paraguai, Argentina e do Rio Grande do Sul, ok? Aí depois disso, a gente vai seguir o caminho saindo da região das missões e voltar pelo norte do estado por uma região que a gente chama região da produção, inclusive tem a estrada da produção, a região da produção, que são todas essas cidades do norte do estado, Queijuí, Carazinho, Passo Fundo, etc., que é a região aonde se desenvolveu uma agricultura de altíssimo rendimento. Vocês podem ver nas paisagens, são paisagens assim de coxilhas, assim, mas quase plano não dá para dizer, mas muito propício para a agricultura, para o cultivo de cereal. E nessa região se desenvolveu, a partir de uma pequena cidade, uma pequena colônia que se chama Nometok, se desenvolveu o que eles chamam hoje de agricultura de precisão.
E Nome Toque é hoje a capital nacional da agricultura de precisão e quase dá para dizer um polo internacional. Tem uma feira todos os anos, que é a Expo Direto, e é uma coisa extraordinária, porque graças a essa nova forma de encarar esse plantio de cereal, que no caso ali eu estou filmando o trigo, porque nós estamos no inverno e a pequena safra é o trigo, o resto do ano a gente vê a soja, então em novembro a gente vê a soja em flor, é muito lindo, não sei se está em flor, mas a gente já vê a soja. E então essa agricultura de precisão, ela permite um manejo muito melhor em relação como é que eu vou dizer, a questão ecológica, porque na realidade é o aproveitamento do solo da melhor forma possível, com a perfeita utilização assim dos produtos que precisa. Então é uma forma hoje de desenvolver a agricultura com a melhor preservação possível do meio ambiente. Então é uma coisa muito importante que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é o celeiro do Brasil, exatamente, ainda é o celeiro do Brasil, essa região do Rio Grande do Sul, e é uma coisa assim realmente muito, muito legal. Tá. Então nessa região de Nome Toque, inclusive aqui, ó, vou botar uma foto para vocês aqui porque isso é muito legal. Olha só, Nome Toque é uma região que teve imigração holandesa. Eu não sei quantos holandeses vieram para lá, mas os que vieram foram muito importantes, porque foram eles que desenvolveram então muito dessas indústrias que tem lá de fabricação de material de plantio, principalmente tem uma empresa que se chama Stara lá, que faz essas coisas de plantio direto, etc. Então, a pujança dessa agricultura do norte do estado é algo que realmente impressiona. Então, a gente não pode vir no Rio Grande do Sul sem ver esse norte do Rio Grande do Sul, essa produção agrícola, porque é uma coisa assim que representa quase 1/3 do estado, 1/4 do estado, e que traz muita riqueza pro estado, ok? Então, a partir dessa região, a gente depois dá um pulo e a gente vai para a região que é a região da erva mate, tá? Então na região da erva mate, eu descobri a região da erva mate e faz todo sentido a gente passar um dia inteiro para falar da erva mate, porque a erva mate é realmente a alma do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, meu filho assim fez esse comparativo assim. A erva mate é o que identifica o Rio Grande do Sul, porque a erva mate, o mate, assim, o chimarrão, as pessoas tomam na colônia italiana, na colônia alemã, na campanha, nessa região do Planalto, em Porto Alegre, na praia, todo gaúcho toma chimarrão. Então a unidade do Rio Grande do Sul se faz em torno de um bom chimarrão. Então era muito importante, a gente achava muito importante, realmente se mostrou uma visita, uma descoberta de região do Rio Grande do Sul muito interessante, essa da erva mate. Então aqui a gente foi visitar essa empresa, Natu Mate, que a gente adorou, nós fomos super bem recebidos. É o único que eu vou dar um nome, porque eu tenho certeza que eu vou ir lá, porque o pessoal nos recebeu super bem, eles têm uma estrutura muito boa, porque além do processamento, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a gente vê o lugar onde eles processam, onde eles fazem, não é bem uma queima da folha, mas é para secar ela, depois ela é moída. Aqui a gente vê quando chega aqui, ó, dos produtores aqui as folhas. Além disso, eles têm um erval e eles nos explicam no erval assim, por que tem erva mate que é plantada aqui, ó, debaixo das árvores, qual é a vantagem de plantar, de usar uma folha de erva mate que nasceu de uma árvore na sombra e não no sol. Aqui depois a gente foi fazer um tour pela rota do mate, e nessa rota do mate, então ali a gente via essa coisa assim de ter a planta no sol, que já dá uma folha com outro gosto. Então tudo isso eles realmente assim explicam. Então isso é uma coisa assim bem interessante. Assim, a Marta tá me perguntando em qual cidade fica isso. Então o centro do mate é Arvorezinha. Eu acredito que o nome da cidade é por causa da erva mate, porque a erva mate ela é numa pequena cidade, assim, essa cidade Arvorezinha concentra a maior quantidade de indústria de processamento da folha de erva mate. Então acho que é por isso que a cidade se chama Arvorezinha, porque como vocês podem ver nessa foto, até parece que eu estou batendo foto de oliveiras, mas não, são
erva mate, a erva mate, eles podam a árvore para utilizar só os rebrotos, então ficam umas árvores pequenas, umas arvorezinhas, então de repente por isso que a cidade se chama Arvorezinha, ok? Então, o que é bonito ali seria, o que nós vamos programar, é visitar essas fábricas que processam, que explicam a diferença, assim, por que tem que processar dessa forma, por que a erva tem que ficar na sombra ou não. Então tudo isso é super interessante, e depois entrar na colônia, assim, passar nesses lugares onde estão plantadas os ervais e ver que essa região, que é uma região bastante grande, assim, do Rio Grande do Sul, um miolinho, assim, do estado, aonde é plantada a erva mate, nessas coxilhas. Me lembrou muito, quando eu estava andando por essas estradas, me lembrou a Colômbia com os seus cafezais. Então são paisagens muito bonitas. E uma coisa interessante é que eles associam com a erva mate, eles associam noz pecan. Então, para fazer sombra para a erva mate, porque é melhor, então alguns produtores optam para fazer noz pecan e erva mate. Então, é super interessante, assim, é super, super legal essa parte, ok? Então, depois da erva mate, a gente acaba chegando então na região de Bento, a região da Serra Italiana, ok? Porque se vocês pensam o roteiro, a gente foi direto até o leste do estado e a gente foi voltando. Então na região da produção, que será o centro-norte do estado, depois a gente entrou nesse centrinho que é a região da erva mate e a gente chegou já na parte mais oeste do estado, no norte, na parte assim da montanha, no oeste do estado, que é a região italiana. Então, na região italiana eu tenho algumas fotos aqui é uma ponte assim de travessia do Rio das Antas, mas aqui uma barragem que tem no Rio das Antas, aqui vou mostrar também, aqui se eu consigo achar a paisagem do Rio das Antas. Então, a parte assim italiana, ela tem paisagens naturais assim muito bonitas, porque é uma região que tem essas montanhas, realmente é muito bonito, mas as pessoas não vão tanto nessa região pelas paisagens, as pessoas vão na região de imigração italiana muito mais por causa do vinho, né? Porque a região italiana, então, ela desenvolveu desde a vinda dos italianos a vitivinicultura. Então, nessa nossa estadia em Bento, nós vamos fazer visitas de vinícolas. E a nossa ideia é, na realidade, de fazer duas visitas. Fazer uma visita, assim, que seria, vamos dizer, mais glamourosa, assim, mais de uma estrutura de vinícola assim mais chique, e a outra fazer uma visita numa vinícola mais colonial. Então existe várias opções de visita de mais colonial, né? de tanto em Montebello, Vale dos Vinhedos, em Pinto Bandeira. Então tem vários lugares onde a gente pode ver uma vinícola um pouquinho mais colonial, no sentido que a estrutura lembra um pouco mais assim como foi feito. Não quer dizer que o vinho vai ser um vinho colonial daqueles doces, não, vai ser um vinho de alta qualidade, porém com uma estrutura ainda tradicional. Aqui a foto de algumas vinícolas que tem estrutura assim super, super linda, super moderna, assim. Eu vou ver se eu consigo achar, mas não sei se eu vou conseguir, porque vou ver se eu consigo achar. Aqui, por exemplo, esse aqui é um wine garden que tem, aqui no caso é na Cave Gás, mas a Don Giovanni tem também, a Salton tem também, a Miolo tem também. Então, tem muitas vinícolas maravilhosas, então, de espumante, realmente aqui é mais de espumante. Então, tem muitas vinícolas para fazer degustações de altíssimo padrão e de um lugar, assim, sempre super charmoso. Então, isso a gente vai fazer porque os italianos, assim, da Serra, eles conseguiram, assim, realmente desenvolver agora um novo turismo que é de experiência, que a pessoa tem essa oportunidade de degustar, de conhecer e de ficar em lugares belíssimos. Então, realmente... Opa, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vejo que tem um monte de perguntas, mas eu vou pegar as perguntas no final, ok, gente? Eu vou terminar o roteiro e depois eu vejo as perguntas com vocês, ok? Então, aqui eu só tinha eu queria mostrar também isso para vocês. Nessa região italiana também tem bastante árvores frutíferas, então as paisagens também são bonitas, com pessegueiros, macieiras, então muito bonito também essa questão de paisagem. Aqui, por exemplo, seria na Vila Argenta, que já é uma empresa
maior, com uma grande produção, eles têm uma estrutura também para receber maravilhosa, Flores da Cunha. Então, na região da Serra Italiana, realmente tem muitas opções, ok? Depois dessa região, então, italiana, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir sim, dormiremos em Bento. Na realidade, a ideia ainda não está decidido. É bem provável que seja no Vale dos Vinhedos, mas a parte assim da hotelaria a gente ainda está determinando, tá? E a questão da alimentação, sim, nós vamos sempre colocar uma refeição por dia que vai ser uma coisa típica daquela região, ok? Algumas degustações também vão estar incluídas. Então, da região italiana, nós vamos pular para os campos de cima da serra, porque a gente quer deixar Gramado no final, ok? Por uma razão prática, que as pessoas costumam fazer compras em Gramado, então a gente vai deixar para o final. Então, da região italiana, a gente vai pular para a região dos campos de cima da serra, e esse dia a gente vai fazer uma coisa até bastante interessante, porque a região de Bento, ela é muito famosa para a indústria moveleira. Então, nós vamos certamente conseguir fazer uma visita muito especial numa das grandes indústrias de fabricação de móveis do Rio Grande do Sul. E isso é uma coisa interessante, claro, a gente não vai passar muito tempo na fábrica, não é o objetivo, mas é para entender, assim, como isso traz riqueza para o estado, para entender como isso foi evoluindo dentro da história de Bento, do Rio Grande do Sul, e associar isso com as plantações gigantescas que nós vamos ver nos campos de cima da serra de pinos. Porque para fornecer toda essa indústria moveleira de Caxias, de Bento, precisa muitas árvores. Então, a gente vai, quando a gente pega essa estrada dos campos de cima da serra, a gente vê essa região. Aí eu tenho uma foto aqui, mas a foto que eu tenho é mais na primeira parte dessa estrada, que a gente chama Estrada do Sol, que é muito bonita. Não é tanto na parte da silvicultura. A parte com a plantação de árvores é um pouquinho mais ao norte. Essa foto ali é logo depois de Caxias, assim, lá por Lajeado Grande. Nessa área ali são campos de pecuária. Mas se a gente vai mais para o norte, mais para a região de Cambará, bem nos campos de cima da serra, a gente vê muita plantação de pinheiros. Então, isso é uma coisa muito importante para entender por que tem tantos pinheiros plantados lá. É muito ligada com essa indústria moveleiro que tem em Bento e em Caxias, ok? E aí nesse dia a gente vai chegar então em Cambará do Sul. Então, Cambará do Sul é aquela cidade que fica, então, lá na região que tem os parques dos Canyon. Então, tem dois parques dos Canyon, tem o Parque da Serra Geral e o Parque dos Aparados da Serra. Os dois ficam perto de Cambará. Então, em Cambará também isso já está decidido onde a gente vai ficar, porque tem muitos hotéis até em Cambará. Tem um muito bonito, que é as cabanas, como é que é o nome, Vitor, daquele parador da Casa da Montanha, alguma coisa assim. Mas é muito caro e é uma estrutura um pouco complicada. Então, esse hotel ali, que depois colocarei no roteiro, assim, que é um dos hotéis de Cambará, fica do lado de um lago, tem um restaurante que serve truta, então é um lugar encantador. Então, por isso que eu boto essa foto para vocês. E então, a partir de Cambará, a gente vai fazer o passeio para conhecer, então, esses canyons, ok? E para ir até os canyons, a gente vai passar por estrada. Aqui só vou mostrar essa foto que eu tinha esquecido aqui da região de Bento, onde tem as videiras, mas também tem a araucária, porque a araucária tem na metade do estado. Você lembra do bioma do norte do estado? Então, tem araucária em muitos lugares. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui, se eu conseguir, é esse aqui, ó. Essa estrada, então, pra gente ir até os Canyon, é uma estrada, assim, que vai atravessar essas reservas naturais, muito bonito, até eles dizem para andar devagar, para não atropelar animais. É muito bonito, com muitas araucárias e outra vegetação, até a gente chegar nos Canyon. E os Canyon, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe, é, obviamente, um lugar, assim, um ponto altíssimo do roteiro. Essa foto aqui é do roteiro do Canyon de Fortaleza. O Canyon de Fortaleza, ele na realidade é um pouco complicado no sentido assim de um turismo normal. Ele é mais assim para um turismo de trilha, porque para conseguir ver essa vista que vocês vê aqui, ou aqui, por exemplo, acho que tem mais uma foto aqui que eu coloquei.
aqui desses canyon aqui, ó, para ter essa vista dos canyon, tem que subir naquele morro que tá ali do lado, entende? Então é uma caminhadinha assim de mais ou menos uma meia hora, então é um pouco puxada. Então a gente irá certamente no Canyon de Itambezinho, que é um canyon com acesso muito mais fácil, a caminhada é plana, a vista também dos canyon é muito lindo, até o Canyon de Itambezinho é mais impressionante porque ele é mais vertical, assim, uma fenda mais estreita, então a ideia é mais de visitar o Canyon de Itambezinho, ok? Então isso é um passeio assim pela paisagem, para o interesse da paisagem, é realmente belíssimo. E saindo de Itambezinho, nós faremos uma parada em Cambará ainda, num lugar assim que a gente descobriu, que a gente adorou, assim, nesse senhor aqui, nessa família querida. Eles têm uma estrutura assim colonial, típica dessa região, assim, que é uma região que eu falei para vocês de pecuária, aonde tem a possibilidade então da gente fazer um super churrasco, assim, aquele churrasco na vala, aquele que eles vão fazer o fogo no chão e vão fazer um costelão. Então isso vai ser também uma coisa muito legal de descobrir essa parte da culinária do Rio Grande do Sul, que seria um churrasco tradicional, ok? E nesse lugar deles, muito bonitos, tem uma cascata muito linda, então realmente assim, esse lugar é super bonito em Cambará do Sul, ok? E depois disso, o Canyon é fronteira com Santa Catarina, exatamente. Os Canyon, na realidade, eles têm a parte de cima, que pertence ao Rio Grande do Sul, e a parte de baixo que pertence ao Santa Catarina, ok? Então, depois dessa parada para fazer um churrasco bem gaúcho, nós vamos dar uma pequena parada também em São Francisco de Paula. Essa foto ficou cortada, não ficou muito legal, mas São Francisco de Paula, ou São Chico para os íntimos, ela fica na região que a gente chamava dos tropeiros, porque é por ali que passava todos os tropeiros para levar o charque lá para cima. Então é uma região assim também bem tradicional, tem uma história muito legal que a gente vai contar para vocês numa livraria muito legal que tem lá. Então isso é muito legal em São Chico. E depois então nós vamos chegar em Gramado. Em Gramado não coloquei foto, porque Gramado todo mundo conhece, mas eu só coloquei essa foto ali que mostra as paisagens magníficas que tem em Gramado, porque Gramado fica na parte bem alta do estado. Em Gramado a gente vai fazer o passeio no Caracol, que é um parque muito bonito, com cascata. Então realmente Gramado e Canela assim tem paisagens belíssimas. Aqui estou mostrando para vocês um pouco assim o interior do estado, das colônias assim de Gramado, que são super bonitas. Então realmente, sim, Gramado tem esses atrativos de interior, de paisagem, mas todo mundo gosta de Gramado pela estrutura mesmo da cidade. É uma estrutura assim de lojas muito bonitas, de restaurante muito bonito. Então, realmente, Gramado vai ser o último ponto do nosso roteiro para que as pessoas possam curtir essa parte, assim, eu diria, mais tradicional do turismo do Rio Grande do Sul. E depois a gente vai descer para Porto Alegre, passando pela Rota Romântica. Então, passa por Nova Petrópolis, passa por Morro Reuter, que é um lugar super bonito, conhecido pelas lavandas. Então, tem muitas coisas, assim, bem bonitas, assim, nessa descida da região da Serra Alemã para Porto Alegre. Então, isso mais ou menos é o nosso roteiro, ok? Então, espero que vocês conseguiram mais ou menos me acompanhar. Foi um pouco corrido para falar tudo isso para vocês. Esse roteiro a gente vai montar ele em 8 dias. O nosso projeto de sábado a sábado. A gente quer fazer a primeira viagem então no mês de novembro. E agora eu vou dar uma olhada então nas perguntas de vocês para ver o que eu tenho que responder. Então, alguém pergunta qual é o padrão dos hotéis. Isso na realidade não está ainda já escolhido, assim. A gente vai fazer uns hotéis bons, hotéis 4 estrelas, o que não está decidido é quais hotéis vão ser escolhidos. Então o padrão sim, o padrão vai ser hotéis de 4 estrelas, então infelizmente o 4 estrelas no Rio Grande do Sul não é uma coisa tão regular. Tem alguns lugares como, por exemplo, Gramado, Caxias, Bento, onde vai ter uma hotelaria super boa, e alguns outros lugares onde é um pouquinho mais simples. Não sei por que tem um tempo, aqui tá me marcando um limite do tempo, não sei muito por quê, porque nunca teve limitação de tempo, mas se por acaso cortar, não se preocupe que eu entro de novo pra gente poder continuar a responder as perguntas e tudo, ok? Tá, então, será comercializado por agências de viagem? Sim, isso não tem problema. Depois deixa eu ver as outras perguntas.
Então é isso. As perguntas assim que seria importante responder seria assim, vai ter a possibilidade das agências assim fazer essa comercialização, mas então alguém pergunta, se é possível fazer esse roteiro em 8 dias? É verdade que a gente poderia com certeza fazer o roteiro em mais dias, a gente poderia fazer esse roteiro em 15 dias, mas eu acho que 8 dias é uma medida boa. Nossa, 5 dias com o Vitor. Então, a gente fazendo em 8 dias realmente vai ser bem legal. A gente vai ter um tempo para descansar em alguns, por exemplo, nas missões a gente vai ficar 2 dias, então a gente vai poder descansar bem, em Bento também. Então, a ideia não é só de estar correndo, ok? E também dentro do ônibus, a gente vai pegar um ônibus assim super confortável para que as pessoas possam descansar quando vão estar dentro do ônibus. Então, não vai ser uma coisa assim tão cansativa, porque um ônibus muito bom e porque hotéis muito bons para poder descansar. A gente vai colocar muitas coisas assim de gastronomia, como eu falei. Então eu tô vendo aqui que pelo jeito agora as lives tem máximo de 1 hora. Então eu tenho 17 minutos, segundos, 15 segundos, 14 segundos para dar tchau para vocês, para agradecer muito vocês terem participado.